Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jacir. Bem-vindo você também que nos acessou pela primeira vez. Não esqueça de se inscrever e acessar a nossa playlist para ter acesso a reflexões, aulas, cursos, temas de atualidade sobre Bíblia e a literatura apócrifa. Bom, hoje eu tenho uma novidade muito importante para falar para vocês. O lançamento da Bíblia Apócrifa do Novo Testamento. Pois bem, os cristãos e judeus consideram a Bíblia como um livro inspirado, e na verdade o é. Os católicos consideram como inspirados 73 livros, e os evangélicos 66, já os judeus 39. Você sabia que há mais de 180 livros e fragmentos que ficaram fora da lista oficial que a igreja reconheceu como inspirados? Que entre eles 128 são do Novo Testamento, os quais foram escritos no final do século I e sobretudo no século II, com o objetivo de acrescentar, esclarecer ou contrapor elementos sobre Jesus e seus seguidores. Os apócrifos do Novo Testamento podem ser classificados em relação aos canônicos como os aberrantes, isto é, exagerados, complementares ou alternativos. Pois bem, a novidade que eu trago para você é essa daqui, a publicação da Bíblia Apócrifa. Então, há mais de 20 anos que pesquiso essa temática, e então, com o objetivo de poder ajudar a compreender esses textos, dialogar ecumenicamente com eles, com essa literatura de origem, publiquei a Bíblia Apócrifa Novo Testamento. Ela é resultado de mais de 2 décadas de pesquisa, sobre esses livros apócrifos. São 184 páginas, presente numa literatura pouco conhecida do grande público. Aqui está ela. Olha que maravilha. A tradução são 784 páginas de fé, presente numa literatura pouco conhecida do grande público. A tradução apresentada por nós aqui baseia-se em textos originários em suas diversas traduções para as línguas modernas. Achou interessante? Então vamos continuar a compreender o significado de tudo isso. Então, esta obra aqui, ela é uma coleção de 67 livros, por isso que eu chamo de a Bíblia também. Então, traduzidos e comentados de forma acessível ao estudo e ao contato com a fé de origem. Ela apresenta também informações sobre 38 textos e fragmentos apócrifos, além dos 67 traduzidos. Os livros foram chamados de Segundo e não de Novo Testamento por uma questão de diálogo com os nossos irmãos judeus. Bom, recordando, apócrifo é a tradução do grego apókrifos, e significa escondido, oculto, isto é, no caso, livro utilizado, lido de forma escondida. Seria a Bíblia Apócrifa uma outra Bíblia? Sim e não. Como apresentação de um pensamento diferenciado, é sim outra Bíblia, mas em relação ao seu objetivo, que é o de dialogar com os vários cristianismos de origem, não. Ela é um convite ao diálogo e amadurecimento na fé, bem como de levar o leitor a compreender a revelação do Espírito Santo na oralidade, na fé e na catequese que chegou até nós. Para que isso fique bem claro, nós tivemos o cuidado de iniciar a obra com uma grande introdução à Bíblia Apócrifa e à Bíblia Canônica, mostrando a diferença entre elas. Na sequência, a tradução dos apócrifos segundo Testamento, a gente as distribuiu da seguinte forma: 5 evangelhos do nascimento da infância de Jesus. Por exemplo, segundo o Tomé, Evangelho da Infância do Salvador. 6 evangelhos sobre Maria, como por exemplo o Livro do Descanso, o Proto-Evangelho de Tiago. 1 evangelho sobre São José, por exemplo a história de José o Carpinteiro. 5 evangelhos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, como a sentença de Pilato, descida de Cristo aos infernos. 6 evangelhos gnósticos, o famoso Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas Iscariotes. 8 histórias de Pilatos, como relatório de Pilato, vingança do Salvador, a morte de Pilato.
14 Atos dos Apóstolos, como Atos de André, de São Judas Tadeu, a filha de Pedro. 18 cartas, como carta aos Coríntios a Paulo, carta de Paulo aos Laodicenses. 4 Apocalipses. É isso, e você vai ter aqui traduzido uma leitura bem simples, muito, muito interessante. Bom, dando continuidade, no início de cada livro apócrifo, há um comentário com as principais informações sobre o conteúdo de cada evangelho. Por exemplo, o evangelho sobre Maria. Então a gente faz uma introdução e depois vem o texto traduzido, né? Por exemplo, o proto-evangelho, segundo Tiago, ou o nascimento de Maria. Então é de uma forma bastante didática. Então, para concluir, por que eu estudar os apócrifos? Por que ler esses textos que outrora eram proibidos? É porque eles resgatam a face dos cristianismos perdidos e excluídos, possibilitando-nos o conhecimento dessas correntes de pensamento condenados ao esquecimento, nas quais poderiam estar traços do pensamento de Jesus que foram afastados do cristianismo que se tornou principal, hegemônico. Eles também revelam a luta desenfreada pelo poder nos primórdios do cristianismo, entre suas lideranças. Nesse sentido, os apócrifos, sobretudo os gnósticos, evidenciam o papel, a liderança da mulher na era apostólica. O Evangelho de Maria Madalena é um exemplo claro disso. Esses textos oferecem elementos da catequese não propriamente herética dos primeiros cristãos, ainda hoje presente no imaginário popular. Espelho de uma fé simples, piedosa e devocional, sobretudo em relação a Maria, né? Esses textos apócrifos, inclusive, serviram de base para os dogmas da Igreja sobre Maria. Esses apócrifos influenciaram a arte e a literatura cristã na Idade Média e moderna, como a Legenda Áurea, de Jacob Varese, a Divina Comédia de Dante Alighieri, as pinturas das igrejas romanas, como as imagens inspiradas nos apócrifos e tantas obras, evidenciando o encontro inevitável entre o Evangelho e a cultura, mesmo na sua condição de escrito não canônico. Pois bem, finalizando, verdade ou não, os apócrifos do Segundo Testamento respondem questões que os canônicos não conseguiram. Portanto, Bíblia apócrifa do Segundo Testamento, por mais polêmica que seja, abre um canal de diálogo com os valores cristãos de ontem e de hoje. E esse foi o nosso objetivo. Gostou? Ficou interessado? Então adquira sua Bíblia apócrifa. Pela internet, basta digitar Bíblia apócrifa e Jaci e você encontrará várias opções de compra. Ou pelo site da Editora Vozes, que aparece na sua tela. Um abraço, fique com Deus. E numa próxima oportunidade, vou também continuar explicando o que é essa literatura apócrifa e qual a importância dela para nós. Um abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus assim o permitir.